Ele é poderoso, temido e inabalável. Um juiz acostumado a decidir o destino de outros, mas que jamais perdeu o controle sobre si mesmo. Até conhecê-la. Ela é inocente, ingênua, e nunca imaginou que se tornaria o maior desejo de um homem como ele. O que acontece quando um juiz frio e calculista se vê dominado por uma jovem que não pode ter? Ele tentará resistir, mas será que conseguirá? Comente, ela deveria fugir ou se render? Curta e se inscreva para acompanhar essa história intensa e cheia de desejo proibido. O silêncio do tribunal era absoluto, cortado apenas pelo som dos passos firmes de Benjamin Costa. O juiz mais temido da cidade atravessava os corredores com sua habitual frieza, como se o mundo ao redor fosse insignificante. Ele nunca se permitia distrações. Nunca hesitava. Mas naquele dia, algo mudou. A jovem que caminhava à sua frente, carregando uma pilha de documentos contra o peito, chamou sua atenção de uma forma que ele não compreendia. Ela era diferente. Algo nela o intrigava de uma maneira que ele não conseguia ignorar. Seu olhar cinza percorreu a figura esguia e delicada da garota. O vestido simples realçava suas curvas sem exagero, sua pele tinha um brilho suave, e os cabelos longos, castanho claros, caíam sobre os ombros em ondas suaves. Mas não era apenas sua aparência que o atraía. Havia algo em sua postura. Na maneira como ela parecia inocente, mas ao mesmo tempo determinada. Ela era nova ali. Ele sabia disso. Como juiz, nada acontecia naquele tribunal sem que ele soubesse. Seu nome era Isabella Moretti, 19 anos, estagiária de direito. E agora, ela estava ali, diante dele, sem sequer imaginar o que sua presença começava a causar. Ela parou diante de sua mesa, os dedos delicados segurando os papéis com força. Aqui estão os documentos que pediu, meritíssimo. A voz dela era suave, mas firme. Sem tremores. Sem medo. Isso o surpreendeu. Benjamin a observou em silêncio por longos segundos, deixando o peso de sua presença cair sobre ela. Queria ver até onde aquela aparente coragem ia. Você é nova aqui, afirmou, sem desviar os olhos dela. Sim, senhor. Comecei esta semana. E já lhe deram a função de trazer documentos diretamente ao meu gabinete? Ela hesitou. Um leve rubor tingiu suas bochechas. Ele percebeu. Eu me ofereci para ajudar. Benjamin ergueu uma sobrancelha. Poucos tinham coragem de encará-lo por tanto tempo, e menos ainda se ofereciam para se aproximar dele sem que fosse necessário. Interessante. Ela mordeu o lábio inferior, um gesto pequeno, mas que não passou despercebido por ele. Droga! O que estava acontecendo com ele? Isso não era normal. Nunca olhava para mulheres daquela maneira. Nunca permitia que qualquer distração interferisse em sua vida disciplinada e sem falhas. Mas ali estava ele, estudando aquela jovem como se ela fosse um enigma que precisava resolver. Benjamin pegou os documentos e os folheou lentamente, sem pressa, apenas para ver a reação dela. Ela manteve a postura firme, mas ele percebeu o jeito como seus dedos apertavam a barra do vestido. Agradeço pelo esforço, senhorita Moretti, disse, a voz baixa, quase um sussurro. Ela assentiu rapidamente e deu um passo para trás. Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição. Benjamin não respondeu de imediato. Seus olhos cinza vagaram lentamente pelo rosto dela, gravando cada detalhe. Pode ir. Isabella virou-se depressa e caminhou para fora do gabinete. Mas não rápido o suficiente para ele não perceber o leve tremor de suas mãos. Benjamin permaneceu sentado por um tempo, olhando para a porta fechada. O que era aquilo? Por que aquela garota o afetava tanto? Ele respirou fundo e esfregou o queixo. Precisava esquecer isso. Não podia deixar que uma simples estagiária bagunçasse sua mente. Mas no fundo, sabia que já era tarde demais. No dia seguinte, Isabella voltou ao tribunal mais cedo do que o habitual. Queria evitar qualquer encontro com o juiz. Depois da maneira como ele a olhara no dia anterior, sentia algo que não sabia explicar.
Era medo? Ou algo completamente diferente? Ela caminhou rapidamente até a sala onde arquivavam os processos e começou a organizar os documentos. Mas não demorou para sentir que estava sendo observada. Um arrepio percorreu sua espinha quando uma voz baixa e firme soou atrás dela. Está sempre tão dedicada, senhorita Moretti. Ela se virou, o coração disparando. Benjamin estava ali. Encostado no batente da porta, os braços cruzados sobre o peito, observando-a com uma expressão indecifrável. Ela tentou manter a compostura. Faço o meu melhor. Isso é raro. Ela engoliu em seco. Ele deu um passo para dentro da sala, e o ar pareceu ficar mais pesado. Não tem medo de mim? A pergunta a pegou de surpresa. Deveria ter? Benjamin sorriu de lado. Um sorriso pequeno, mas perigoso. Todos têm. O silêncio se estendeu entre eles. Ela sentia seu olhar queimando sobre sua pele, como se ele estivesse estudando cada detalhe de sua reação. Não vejo motivos para ter medo, disse ela, finalmente. Benjamin ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Ainda não. Isabela não sabia o que aquilo significava. Mas sentiu que ele não a deixaria escapar tão fácil. Quando Benjamin saiu da sala, deixando-a sozinha, ela soltou o ar que não sabia que estava prendendo. O que estava acontecendo entre eles? Mas talvez a pergunta certa fosse: será que ela queria descobrir? Mais tarde, enquanto Benjamin analisava um caso, sua mente se desviou para ela. Algo nele estava mudando, e ele odiava isso. Sempre teve controle absoluto sobre seus desejos, nunca se deixou levar por impulsos. Mas aquela garota, ela o fazia questionar tudo. E pior, ela ainda não fazia ideia do poder que tinha sobre ele. Quando percebeu que estava sorrindo sozinho ao lembrar da expressão dela, Benjamin fechou a pasta do processo com força. Isso tinha que parar. Mas quando ouviu a voz dela no corredor, falando com outra funcionária, percebeu a verdade que mais temia. Não, isso não ia parar. E ele não queria que parasse. Naquela noite, Benjamin não conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, ele perdeu o controle sobre seus próprios pensamentos. Ele precisava dela. E a partir daquele momento, não havia mais volta. O dia seguinte amanheceu com um peso diferente para Isabela. Algo nela havia mudado desde que cruzara o olhar com Benjamin Costa. O juiz mais temido da cidade agora parecia interessado nela, e isso a deixava inquieta. Não era apenas o fato de ele ser seu superior. Não era apenas a autoridade, a reputação imaculada, ou a frieza pela qual ele era conhecido. Era algo mais profundo, algo que queimava nos olhos dele sempre que a olhava. Ela não queria pensar nisso. Não podia. O tribunal estava agitado naquela manhã, com advogados circulando apressados pelos corredores e processos sendo arquivados com pressa. Mas, para ela, tudo parecia abafado, distante. Seu coração estava acelerado desde o momento em que pisara ali, sabendo que em algum momento o veria de novo. E ela não estava errada. Ao caminhar até a sala onde arquivaria um novo lote de documentos, sentiu uma presença atrás de si. Mesmo sem precisar olhar, soube de imediato quem era. Senhorita Moretti, a voz baixa e firme cortou o silêncio do corredor. Ela parou por um instante, respirando fundo antes de se virar. Ele estava ali. Benjamin a observava com sua postura impecável, os olhos cinza fixos nela como se estudasse cada detalhe. Seu terno escuro estava perfeitamente alinhado, e a maneira como sua presença dominava o espaço ao redor fez Isabela sentir um arrepio. Bom dia, meritíssimo, disse ela, mantendo a compostura. Você chegou cedo, ele comentou, como se notasse cada um de seus movimentos. Ela assentiu, sentindo o olhar dele percorrer sua figura, atento a cada pequeno gesto. Gosto de organizar as coisas antes que o dia fique agitado. Um leve sorriso curvou os lábios dele. Não um sorriso comum. Era um sorriso de alguém que gostava do que ouvia. Gosta de ordem. Isso é raro. Isabela hesitou.
O que ele queria dizer com aquilo? Acho que sim, respondeu, incerta. Benjamin cruzou os braços, mantendo o olhar fixo nela. Me acompanhe. Ela piscou. Perdão? Quero que me auxilie em um caso. Venha comigo. Isabela ficou imóvel por um instante. Por que ele a escolheu? Mas não havia como recusar. Não Benjamin Costa. Ela o seguiu até seu gabinete, sentindo a atmosfera mudar completamente assim que entrou. Ali, ele era rei. Os móveis escuros, a iluminação amena e a pilha organizada de processos sobre a mesa apenas reforçavam o poder que Benjamin exercia ali dentro. Ele sentou-se, indicando que ela fizesse o mesmo. Quero que leia isso, disse, deslizando um documento em sua direção. Isabela pegou os papéis e começou a ler, sentindo o olhar dele sobre ela. Aquele olhar. Tentou se concentrar, mas o ar ao redor parecia pesado demais. A sala parecia menor, e a proximidade entre os dois era algo que a fazia prender a respiração. Após alguns minutos, Benjamin falou novamente. O que acha? Isabela ergueu o olhar, tentando parecer profissional. Acho que há lacunas na defesa. Poderiam ter explorado melhor o depoimento da testemunha. Um silêncio seguiu sua resposta. Benjamin analisou por alguns segundos, então se inclinou ligeiramente para a frente. Inteligente e observadora. Havia algo no tom dele que a fez corar. Era um elogio? Ou um teste? Ela desviou o olhar. Apenas estou aprendendo. Não. Isso é natural. Você tem instinto. Ele manteve os olhos fixos nela por mais tempo do que o necessário. Como se estivesse desvendando um segredo. O coração de Isabela bateu mais rápido. Ele então se recostou na cadeira, cruzando os dedos sobre a mesa. Você me intriga, senhorita Moretti. Ela prendeu a respiração. Como assim? Não costuma demonstrar medo. Isso é raro aqui. Ela mordeu o lábio. Se ele soubesse. Talvez eu apenas saiba esconder bem. Benjamin sorriu de lado, e dessa vez, Isabela percebeu. Ele gostava da resposta. Pode voltar ao seu trabalho. Mas estarei observando. Aquelas palavras ficaram presas em sua mente. Estarei observando. Ela se levantou rapidamente, tentando parecer natural. Quando saiu do gabinete, percebeu que suas mãos estavam tremendo. Benjamin Costa era um perigo. E o pior. Ela não sabia se queria fugir dele. Naquela tarde, Isabela tentou se concentrar em suas tarefas, mas não conseguia afastar a presença dele de sua mente. Cada vez que cruzavam um corredor, sentia que ele estava por perto. E estava. Em momentos aleatórios, sempre que levantava o olhar, Benjamin parecia estar ali, observando-a. Ele não se escondia. Não falava nada. Apenas observava. Era um jogo silencioso. Um jogo que ela não sabia se conseguia vencer. Em certo momento, enquanto organizava alguns documentos na biblioteca do tribunal, ouviu passos se aproximando. O coração acelerou antes mesmo de ver quem era. Ela se virou lentamente. Benjamin estava encostado na estante, os braços cruzados, o olhar cinza fixo nela. Parece concentrada. Ela respirou fundo. Apenas organizando os arquivos. Ele se aproximou alguns passos. Muito perto. Você sempre trabalha tanto? Ela sentiu o cheiro amadeirado do perfume dele. Gosto de ser útil. Benjamin sorriu de lado. Gosta de impressionar. Ela piscou, surpresa. Ele continuou. Me diga, o que realmente quer? Isabela não entendeu. Como assim? Ele inclinou a cabeça. Qual o seu objetivo aqui? Quer ser advogada? Juíza? Ela engoliu em seco. Quero ser juíza um dia. Benjamin observou-a por um longo tempo. Um objetivo ambicioso. Ela ergueu o queixo. Não vejo mal nisso.
Ele se aproximou mais um passo. Agora, estavam a centímetros um do outro. Não há mal. Desde que saiba no que está se metendo. Os olhos de Isabela encontraram os dele. O ar ficou pesado. Nenhum dos dois se moveu. Então, Benjamin falou. Baixo. Quase um sussurro. Cuidado, senhorita Moretti. Às vezes, a ambição pode nos levar por caminhos inesperados. Ele então se afastou, deixando-a ali, sozinha, com o coração disparado. Isabela encostou-se à estante, tentando recuperar o fôlego. O que estava acontecendo? Naquela noite, Benjamin Costa não conseguiu dormir. Isabela Moretti era um problema. Um problema que ele não conseguia ignorar. E o pior? Ele já sabia que não queria parar. Isabela achou que poderia manter distância. Mas no dia seguinte, ao chegar ao tribunal, encontrou um envelope sobre sua mesa. Ao abri-lo, seu coração parou. Um convite. Para um evento de gala. Com um bilhete simples, mas direto. Vista-se bem. Quero você lá. Benjamin Costa. O jogo havia começado. O convite repousava sobre a mesa de Isabela como se carregasse o peso do mundo. Suas mãos tremiam levemente ao segurar o pequeno envelope, enquanto seus olhos percorriam aquelas poucas palavras escritas em uma caligrafia firme e elegante. Vista-se bem. Quero você lá. Benjamin Costa. Ela engoliu em seco, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era um pedido. Era uma ordem. O que significava? Por que ele a convidaria para um evento de gala do tribunal, sendo apenas uma estagiária? O que ele queria com isso? Sentiu o coração acelerar enquanto lia aquelas palavras 1, 2, 3 vezes. Ele nunca se dirigia a alguém de forma tão pessoal. Benjamin Costa era um homem frio, implacável. Mas, de alguma forma, estava quebrando suas próprias regras por ela. Um nó se formou em seu estômago. Ela não deveria ir. Mas, ao mesmo tempo, a ideia de desafiá-lo era ainda mais assustadora. Ela sabia que, a partir do momento em que pisasse naquele evento, as coisas entre eles mudariam para sempre. A noite chegou mais rápido do que ela esperava. Diante do espelho, Isabela mal se reconhecia. O vestido que escolhera era elegante, sofisticado, mas também ousado. Um tom vermelho profundo, abraçando suas curvas de forma que nunca antes permitirá. As alças finas deslizavam suavemente sobre seus ombros, e o tecido acetinado reluzia sob a luz do quarto. Ela respirou fundo, tentando acalmar os nervos. O que estava fazendo? O motorista enviado por Benjamin a aguardava lá fora. Ele planejou tudo. Ela fechou os olhos, buscando coragem, antes de finalmente sair. O salão do evento estava deslumbrante. Lustres de cristal lançavam um brilho dourado sobre a multidão de advogados, juízes e empresários que se misturavam em conversas elegantes e falsos sorrisos. Mas nada disso importava para Isabela. Porque, assim que entrou, seus olhos encontraram os dele. Benjamin estava de pé próximo ao bar, segurando um copo de uísque. Seu terno preto impecável, a gravata ligeiramente frouxa, e o olhar predador fixo nela. Como se fosse dono de tudo ali. E, de certa forma, era. Isabela sentiu o impacto do olhar dele como um choque elétrico. Cada passo que dava pelo salão parecia mais pesado, mais tenso. Todos pareciam olhar para ela, mas só um olhar importava. Quando chegou perto o suficiente, Benjamin não disse nada de imediato. Apenas a observou de cima a baixo, como se estivesse gravando cada detalhe em sua mente. Então, murmurou baixo, apenas para ela ouvir. Bonito. Vermelho lhe cai bem. O tom rouco e carregado de significado fez seu estômago se revirar. Ela umedeceu os lábios, tentando parecer indiferente. É um evento formal, achei que deveria me vestir à altura. Benjamin sorriu de lado. Aquele sorriso perigoso. E conseguiu. Isabela desviou o olhar.
aquilo era um jogo. E ela não sabia as regras. Ele ofereceu o braço. Venha. Quero apresentá-la a algumas pessoas. Ela hesitou por um segundo, mas então aceitou. Porque, naquele momento, não havia mais volta. O evento se desenrolou como um turbilhão ao redor dela. Benjamin nunca a deixou sozinha. Manteve-a ao seu lado o tempo todo, como se fosse uma posse valiosa. Isabela percebeu os olhares curiosos. As pessoas notavam. Juízes, advogados, colegas de trabalho. Todos se perguntavam o que ela estava fazendo ali, porque Benjamin Costa, o homem mais inacessível da cidade, a escolheu como companhia naquela noite. Mas ninguém ousava perguntar. A presença dele era intocável, quase ameaçadora. Em um momento, um empresário mais ousado se aproximou, olhando para Isabela com interesse. Não sabia que o tribunal contratava estagiárias tão talentosas. Benjamin não precisou dizer nada. Apenas ergueu os olhos para o homem, e o sorriso dele desapareceu imediatamente. O empresário pigarreou, desconfortável, e se afastou. Isabela sentiu a tensão na postura de Benjamin. Seu olhar estava escuro, perigoso. Ele se inclinou ligeiramente, a voz baixa e carregada de autoridade. Não gosto quando olham para o que é meu. Ela congelou. Seus olhos se arregalaram ao encontrar os dele. Seu. Sussurrou, o coração martelando no peito. Benjamin segurou seu queixo entre os dedos, inclinando-se ainda mais, os lábios quase tocando os dela. Sim, meu. O mundo pareceu parar. A música, as vozes, o burburinho do salão. Nada existia além dele. Ela deveria protestar, deveria se afastar. Mas não conseguiu. Porque, no fundo, queria que fosse verdade. Em algum momento da noite, Benjamin a conduziu para longe da multidão, levando-a até uma sacada reservada, onde a cidade se estendia em um mar de luzes. Isabela respirou fundo, tentando controlar o turbilhão dentro de si. Ele encostou-se à grade, olhando para ela com aquela intensidade esmagadora. Você sabe o que está acontecendo aqui, não sabe? Ela engoliu em seco. Eu não sei do que está falando. Benjamin sorriu de lado, descrente. Sabe, sim. O silêncio caiu entre eles, pesado, carregado de algo invisível, mas impossível de ignorar. Ele deu um passo à frente. Ela recuou. Ele deu mais um passo. Ela ficou sem para onde ir. Se tem algo a dizer, diga agora. A voz dele era baixa, mas intensa. Isabela sentiu o peito subir e descer rapidamente. Isso é errado. Você é, meu chefe. Benjamin ergueu uma sobrancelha, desafiador. Isso está impedindo você? Ela abriu a boca, mas não encontrou palavras. Então, ele fez o que ela temia. Ele tocou seu rosto, deslizando os dedos pela sua pele como se estivesse explorando o território proibido. O coração dela disparou. Você me quer, Isabela. Ela ofegou. Eu. Mas não conseguiu terminar. Porque, no instante seguinte, ele a beijou. E não foi um beijo comum. Foi uma invasão. Uma rendição. As mãos dele deslizaram por sua cintura, puxando-a contra seu corpo firme. O calor da pele dele atravessava o tecido do vestido, queimando-a por dentro. Os dedos dela se agarraram aos ombros dele, tentando se segurar enquanto o mundo girava ao redor. Ela deveria recuar. Mas, em vez disso, se entregou. E Benjamin soube, naquele exato momento, que não havia mais volta. Ele separou os lábios dos dela, apenas o suficiente para murmurar contra sua boca. Agora você é minha. Isabela fechou os olhos. Porque, no fundo, sabia que ele estava certo. O ar da noite estava pesado, carregado de uma eletricidade invisível, mas avassaladora. Isabela sentia a pele em chamas. O gosto do beijo de Benjamin ainda estava em seus lábios, sua respiração entrecortada pelo turbilhão de emoções que a atravessava. Ela deveria correr.
Deveria sair dali, fingir que nada aconteceu, que não sentiu o corpo fraquejar sob o toque dele. Mas seus pés estavam cravados no chão, incapazes de se mover. Porque, no fundo, não queria ir embora. Benjamin ainda estava ali, tão perto que o calor de seu corpo parecia envolvê-la. Os olhos cinzentos analisavam cada expressão dela, avaliando, decifrando. Ele ergueu uma das mãos e traçou levemente a linha do maxilar dela com a ponta dos dedos. Você está assustada, constatou, a voz baixa, rouca, carregada de algo que ela ainda não entendia completamente. Isabela tentou encontrar sua voz. Eu não esperava por isso. Benjamin sorriu de lado, um sorriso pequeno, predador. Eu esperei. Desde o primeiro momento que vi você. O coração dela martelou no peito. Desde o primeiro momento? Isso é loucura, murmurou, tentando convencer a si mesma mais do que a ele. Benjamin inclinou a cabeça, como se estivesse se divertindo com aquela resistência. É? Então por que não se afastou? Ela abriu a boca, mas as palavras não vieram. Porque ele estava certo. Ela não recuou. Não tentou fugir. Porque queria estar ali. Queria sentir aquilo. E Benjamin percebeu. Sem pressa, sem hesitação, ele passou os braços ao redor da cintura dela e a puxou para si. Você não precisa dizer nada, Isabela. Só me deixe mostrar. Ela sentiu o toque firme das mãos dele, dominante, possessivo, mas ao mesmo tempo, cuidadoso. Isabela fechou os olhos quando ele inclinou o rosto e roçou os lábios contra os dela, provocando, testando. E então, ele a beijou novamente. Dessa vez, foi mais profundo. Mais urgente. O mundo ao redor desapareceu. O som distante da música no salão de gala se dissolveu no ar. Tudo o que existia era ele. Benjamin explorava sua boca com uma intensidade que a fez sentir um calor percorrer seu corpo inteiro. Suas mãos deslizaram lentamente pelas costas dela, pressionando-a contra si, como se precisasse sentir cada centímetro do corpo dela junto ao dele. Ela se segurou em seus ombros, sentindo os músculos rígidos sob o tecido do terno. Ele era tão forte, tão seguro de si. Mas o que a deixou completamente sem ar foi perceber que ele também tremia. Benjamin, o homem frio, implacável, inabalável, estava perdido nela. Ele rompeu o beijo apenas o suficiente para murmurar contra seus lábios. Venha comigo. A frase, dita daquela forma rouca, carregada de desejo, fez com que Isabela se arrepiava inteira. Ela sabia o que aquilo significava. E, pela primeira vez na vida, quis algo sem medo. Sem hesitação, ela assentiu. Benjamin segurou sua mão e a conduziu pelo caminho mais discreto, evitando os olhares da multidão. Ele não queria compartilhar aquele momento com ninguém. Atravessaram um corredor, então entraram em um elevador privativo. O silêncio ali dentro era quase sufocante. Isabela sentia o coração acelerar a cada andar que passavam. Benjamin manteve-se ao lado dela, sem tocá-la. Mas ela sentia a energia dele envolvendo-a por inteiro. Quando as portas do elevador se abriram, ele a guiou por um corredor luxuoso, até que finalmente pararam diante de uma porta. O olhar dele encontrou o dela uma última vez, como se quisesse ter certeza. Mas ele já sabia. Ele abriu a porta. E Isabela entrou. O quarto era amplo, luxuoso, iluminado apenas pela luz suave vinda da cidade através da enorme parede de vidro. O silêncio era intenso, e a tensão entre eles ainda mais. Benjamin fechou a porta atrás de si, depois se virou para encará-la. Isabela sentiu o ar rarefeito. Ele parecia ainda mais imponente ali dentro. Sem dizer uma palavra, ele começou a soltar os botões do paletó, depois deslizou a gravata lentamente, os olhos nunca deixando os dela. Cada gesto era calculado, predatório, letal. Ela deveria se sentir intimidada, mas ao invés disso, sentiu um fogo consumir cada parte de seu corpo. Benjamin se aproximou. Você pode ir embora agora, se quiser. Ela prendeu a respiração.
Seus olhos buscaram os dele, procurando qualquer vestígio de hesitação. Mas não havia. Ela sabia que, se ficasse, não haveria mais volta. E ela ficou. Benjamin soltou um suspiro contido, como se estivesse se segurando por tempo demais. Então, sem mais palavras, ele tomou sua boca com um beijo mais intenso do que qualquer outro. Seus braços a envolveram com força, como se quisesse marcar sua pele, sua alma. Isabela não era mais a mesma. Nunca mais seria. Porque, naquela noite, ela se entregou completamente a ele. O quarto estava mergulhado em uma penumbra dourada quando Isabela despertou. Os lençóis de seda estavam amassados ao seu redor, e o calor do corpo ao lado dela ainda era evidente. Ela piscou algumas vezes, tentando entender a realidade ao seu redor. Então, sentiu um movimento ao seu lado. Virou-se devagar e encontrou Benjamin ainda ali. Ele estava deitado de lado, apoiado em um dos cotovelos, a observando. Diferente do juiz rígido e impenetrável que todos conheciam, ali estava apenas um homem. Os olhos cinza tinham um brilho diferente. Mais suave, mais intenso. Ele ergueu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Bom dia. A voz dele estava rouca, mais baixa do que de costume. Isabela sentiu o coração acelerar. Bom dia. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Até que Benjamin fez algo que ela jamais esperaria. Ele deslizou os dedos pela lateral do rosto dela e sorriu. Não um sorriso calculado. Não um sorriso de superioridade. Mas um sorriso real. E foi então que Isabela percebeu. Algo dentro dele havia mudado. E ela era responsável por isso. Naquela manhã, Benjamin Costa percebeu que estava completamente perdido por ela. E não havia mais volta. O amanhecer encontrou Isabela ainda deitada nos lençóis macios do quarto de hotel, envolvida pelo calor do corpo firme ao seu lado. A noite passada ainda pulsava em sua pele, em cada marca invisível que Benjamin Costa deixara nela, em cada toque, cada beijo, cada sussurro rouco que ecoava em sua mente. Ela mal conseguia acreditar no que havia acontecido. Mas ali estava ela, deitada ao lado do juiz mais temido da cidade. E ele ainda estava ali. Benjamin não era um homem comum. Era frio, calculista, dono de si mesmo. Mas, naquele momento, ele não parecia o juiz implacável que todos conheciam. Ele parecia apenas um homem. Um homem que, pela primeira vez, talvez tivesse encontrado algo que não podia controlar. Ela se virou lentamente, observando-o. Os cabelos escuros estavam um pouco desalinhados, a expressão serena, como se estivesse completamente à vontade ao lado dela. Ele era lindo de um jeito quase perigoso. E então, como se sentisse o olhar dela, Benjamin abriu os olhos. A intensidade do cinza em seu olhar fez o coração dela acelerar. Ele a observou por longos segundos antes de levar a mão ao rosto dela, traçando um caminho preguiçoso pela pele macia. Está arrependida? A voz dele estava rouca, carregada de algo que ela não conseguia nomear. Isabela prendeu a respiração. Estava? Ela nunca havia planejado aquilo, nunca havia se imaginado nos braços de um homem como ele. Mas arrependida? Ela encontrou o olhar dele e negou com um leve movimento da cabeça. Benjamin a puxou suavemente, pressionando os lábios nos dela em um beijo lento, profundo. Bom, murmurou contra sua boca. Porque eu também não estou. Os dedos dele deslizaram pelo pescoço dela, os lábios roçaram sua pele, e Isabela sentiu um arrepio tomar conta de seu corpo. Mas então, algo mudou na expressão dele. Benjamin afastou-se ligeiramente, seu olhar se tornando mais sombrio. Mas isso não pode acontecer de novo. O peito de Isabela apertou. O quê? Ele deslizou os dedos pelos cabelos, respirando fundo. Eu sou seu chefe. Você trabalha para mim. Isso nunca deveria ter acontecido. Ela sentiu o estômago afundar. Ele estava arrependido. A noite que para ela havia sido intensa e inesquecível, para ele parecia ser apenas um erro que precisava ser enterrado.
Ela se afastou, sentindo o peso do momento se instalar entre eles. Então foi só isso? Benjamin fechou os olhos por um breve segundo, como se não quisesse responder. Não foi só isso. Mas eu não posso, ele parou, como se estivesse lutando contra as próprias palavras. Isabela sentiu um nó na garganta. Ela queria gritar, queria exigir que ele admitisse o que sentia, que parasse de se esconder atrás de sua armadura inquebrável. Mas sabia que não adiantaria. Então, levantou-se lentamente. Entendi. Benjamin a observou, mas não a impediu. Isabela vestiu-se rapidamente, sentindo o peito apertado. Ele a deixou ir. O caminho de volta para casa foi um turbilhão de pensamentos. Ela nunca havia sentido aquilo antes. O vazio, a confusão, o gosto amargo da rejeição. Mas, no fundo, não era rejeição. Ela vira nos olhos dele. Benjamin queria mais. Mas algo o impedia. E ela não sabia se suportaria viver na sombra dessa indecisão. Os dias seguintes no tribunal foram diferentes. Benjamin a evitava. Ela podia sentir sua presença, mas ele nunca olhava diretamente para ela. Nunca chamava seu nome. Nunca estava perto o suficiente para que ela pudesse questioná-lo. E aquilo a matava. Ela tentava se convencer de que deveria seguir em frente. Que não poderia querer algo que ele claramente não queria dar. Mas então, ocorreu o primeiro deslize. Ela estava na biblioteca do tribunal, organizando alguns processos, quando sentiu uma presença forte atrás de si. Antes que pudesse se virar, uma mão quente segurou sua cintura. Ela congelou. O perfume amadeirado, o toque, a respiração firme contra seu pescoço. Ela sabia quem era. Benjamin a pressionou levemente contra a estante, sem afastar a mão. Você me odeia agora? A voz dele era baixa, carregada de algo sombrio. Ela fechou os olhos. Eu não sei o que sentir. Houve um silêncio tenso. E então ele a virou devagar, seus olhos cinza escuros como tempestade. Eu tentei, Isabela. Juro que tentei. Ela sentiu o coração disparar. Tentou o quê? Ele a observou por um longo momento. Então, sem aviso, ele a beijou. Dessa vez, não havia hesitação. Havia posse, necessidade. Ele a puxou contra si, os dedos se enterrando em seus cabelos, como se não suportasse mais manter a distância. E Isabela não resistiu. Porque ela também não queria distância. Os dias seguintes foram um jogo perigoso. Benjamin não conseguia ficar longe dela. Seus olhares cruzavam pelos corredores do tribunal. Ele arranjava desculpas para chamá-la até seu gabinete. E então, o toque. Primeiro, eram apenas gestos sutis. Uma mão encostando na dela ao pegar um documento. Um roçar acidental de braços. Mas então, ele começou a quebrar as regras completamente. Uma noite, quando todos já haviam saído, ele a chamou para revisar um caso. Ela entrou na sala, nervosa, sabendo que não estavam ali apenas para trabalho. Benjamin fechou a porta lentamente. O olhar que ele lançou para ela queimava. Você sabe que isso é errado. A voz dele era um sussurro, mas havia algo mais. Havia desejo. Ela engoliu em seco. Então por que continua? Benjamin não respondeu. Ele simplesmente a puxou para si e tomou sua boca mais uma vez. E naquele momento, todas as regras foram quebradas. Ele a deitou sobre sua mesa, os papéis se espalhando pelo chão, e naquele instante, ele não era mais o juiz implacável. Era apenas um homem. Um homem que estava se rendendo completamente a ela. Naquela noite, quando Benjamin chegou em casa, ele sabia. Ele estava perdido. Porque agora Isabela Moretti era sua. E ele nunca mais conseguiria deixá-la ir. No dia seguinte, Benjamin Costa fez algo que nunca havia feito antes. Ele pegou o telefone. E ligou para ela. Quero você no meu apartamento esta noite. A voz dele não era uma ordem.
Era um pedido. E Isabela soube que as coisas haviam mudado para sempre. O telefone ainda estava em sua mão quando Isabela sentiu o impacto daquelas palavras. Quero você no meu apartamento esta noite. A voz de Benjamin ecoava em sua mente como uma promessa proibida. O juiz mais temido da cidade, o homem que a evitou, que tentou negar o que sentia, agora estava pedindo para vê-la. Ela deveria hesitar, deveria questionar. Mas, no fundo, já sabia que iria. A noite caiu sobre a cidade e Isabela sentiu um frio na barriga enquanto se arrumava. O que aquilo significava? Benjamin sempre foi um homem de controle absoluto, um estrategista. Mas agora, ele parecia ter jogado todas as regras pela janela. O vestido preto que escolheu era justo na medida certa, elegante, mas sensual. Cada detalhe importava. Quando chegou ao prédio luxuoso, o porteiro já a esperava. Ele a estava esperando. O elevador subiu lentamente, como se estivesse testando sua paciência. Suas mãos estavam frias, mas seu corpo inteiro ardia de antecipação. E então, as portas se abriram. Benjamin estava parado à porta, sem terno, apenas uma camisa branca com os primeiros botões abertos. Os olhos cinzentos a analisaram lentamente, como se quisesse memorizar cada detalhe. Ele estendeu a mão, puxando-a para dentro. Sem palavras. Fechou a porta atrás dela, e o silêncio que se seguiu foi quase insuportável. Você veio, murmurou, a voz rouca. Você pediu. O canto da boca dele se ergueu levemente. Um sorriso pequeno, mas perigoso. Eu nunca peço. Isabela prendeu a respiração. Então por que agora? Benjamin deu um passo à frente. Ela sentiu o calor do corpo dele antes mesmo de ser tocada. Porque estou quebrando todas as minhas regras por você. As palavras atingiram como um choque. Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. Então, ele agiu. Sua mão deslizou para a nuca dela, os dedos se entrelaçando em seus cabelos. O olhar que lançou antes de beijá-la era cheio de fome, mas também de algo novo. Algo que Isabela não reconhecia nele. O beijo foi profundo, intenso. Sem hesitação, sem medo. Benjamin a puxou contra si, sua outra mão segurando sua cintura com firmeza. Isabela sentiu o coração disparar, as pernas fraquejarem. Ele a fazia sentir tantas coisas ao mesmo tempo. E, naquela noite, ela se entregou completamente. Pela primeira vez, não havia desculpas, não havia proibições. Os toques foram mais lentos, mais significativos. Benjamin não estava apenas a possuindo, ele estava descobrindo cada pedaço dela. Quando o amanhecer chegou, ele ainda estava ali. Isabela abriu os olhos devagar, sentindo o peso de um braço forte ao redor de sua cintura. Virou-se e encontrou Benjamin a observando. Dessa vez, ele não fugiu. Ele deslizou os dedos pela pele exposta do ombro dela, como se não quisesse parar de tocá-la. O que foi? Sussurrou, sua voz ainda carregada de sono. Benjamin respirou fundo, os olhos presos nos dela. Eu não sei o que estou fazendo. Ela franziu o senho. Como assim? Ele virou-se um pouco mais, os músculos do peito se movendo com o gesto. Eu não deveria querer isso. Mas, de alguma forma, você já está em tudo o que eu faço. As palavras atingiram como um vendaval. Benjamin Costa, o homem que nunca cedia, estava confessando que ela o tinha nas mãos. Isabela sorriu levemente, o coração disparado. Então pare de lutar. Ele a puxou para mais perto, os lábios roçando nos dela antes de murmurar. Isso não vai ser fácil. Ela riu baixinho. Eu nunca gostei de coisas fáceis. O sorriso dele se alargou antes de beijá-la novamente. Mas a felicidade durou pouco. Naquela tarde, quando Isabela chegou ao tribunal, tudo estava diferente. Os olhares. Os cochichos. Algo estava errado. Ela entrou na biblioteca para organizar alguns processos, tentando ignorar o desconforto. Mas então,
uma voz conhecida ecoou atrás dela. Parabéns! Você conseguiu! Ela se virou devagar e encontrou uma mulher de cabelos loiros e olhos frios. Cristina Ramos. Promotora, advogada poderosa, e uma das mulheres que sempre estiveram ao redor de Benjamin. Isabela cruzou os braços, tentando manter a calma. Do que está falando? Cristina sorriu de forma venenosa. Não se faça de inocente. O tribunal inteiro já sabe. Você e Benjamin Costa. O estômago de Isabela afundou. Eles sabiam? Eu não sei do que você está falando. Cristina riu. Ah, sabe sim. Mas não se preocupe. A cidade inteira logo saberá também. Isabela sentiu um nó apertar sua garganta. Isso não é da sua conta. Cristina se aproximou, inclinando a cabeça. Você realmente acha que ele vai assumir isso? Que vai jogar fora a reputação dele por você? Isabela não respondeu. Porque ela também não sabia a resposta. Cristina deu um passo para trás, o olhar vitorioso. Apenas se prepare, querida. Porque, quando ele tiver que escolher, não será você. E então ela saiu, deixando Isabela com a respiração curta e o coração esmagado. Naquela noite, quando Benjamin chegou em casa, encontrou Isabela sentada no sofá, os olhos fixos nele. Ele soube na mesma hora. Você descobriu. Ela assentiu devagar. Todo mundo já sabe. Benjamin fechou os olhos por um breve instante. Isso não importa. Isabela sentiu a garganta apertar. Como não importa? O que vai fazer agora? Ele se aproximou, a expressão dura. Eu não sei. Ela riu sem humor. Exatamente. Ele segurou o rosto dela com as mãos, forçando-a a encará-lo. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Os olhos dela brilharam. Mas vai me assumir? Ele hesitou. Por um instante. Mas foi o suficiente. Ela se afastou, sentindo o peito rasgar. Foi o que pensei. Benjamin a segurou pelo pulso. Isabela, me escuta. Ela o interrompeu. Não. Você precisa entender algo. Eu não quero ser um segredo. Ele fechou os olhos, respirando fundo. Mas não respondeu. E aquilo foi tudo que ela precisava saber. Então, pegou sua bolsa e saiu. Sem olhar para trás. Benjamin ficou ali, parado, observando a porta fechada. Ele sempre foi um homem de decisões rápidas, certeiras. Mas, pela primeira vez, não sabia o que fazer. E, pela primeira vez, sentiu medo. Medo de perdê-la para sempre. O silêncio do apartamento de Benjamin era opressor. A porta pela qual Isabela acabará de sair ainda estava entreaberta, mas ele não se moveu para impedi-la. Ficou ali, imóvel, os músculos tensos, o peito pesado com um sentimento que ele não queria admitir. Ele era um homem de decisões rápidas e calculadas. Nunca hesitava, nunca olhava para trás. Mas agora, ele hesitou. E ela se foi. Ele a deixou ir. Benjamin passou a mão pelo rosto, sentindo a frustração ferver dentro de si. Por que não conseguiu dizer o que ela precisava ouvir? Ele sabia a resposta. O medo. Ele sempre teve controle sobre sua vida, sobre seus sentimentos. Mas Isabela era diferente. Ela desmantelou suas barreiras, desafiou suas certezas. E agora, talvez fosse tarde demais. Isabela sentiu o ar frio da noite envolver seu corpo quando saiu do prédio. Cada passo que dava parecia pesar o dobro, mas ela não olhou para trás. Porque se olhasse, ela voltaria. Ela queria que ele tivesse implorado para que ficasse. Mas ele não implorou. A cada passo que dava pela calçada, a dor em seu peito aumentava. Ela o amava. Mas sabia que não poderia ser refém de um homem que não era capaz de assumir seus sentimentos. Ela não era um segredo. Não queria viver às escondidas.
E, se Benjamin não fosse capaz de lutar por ela, então ela mesma tomaria a decisão que ele não conseguiu tomar. No dia seguinte, Benjamin chegou ao tribunal mais cedo do que o habitual. Havia algo sombrio em seu olhar, uma fúria silenciosa que ninguém ousava questionar. Os corredores se abriram para ele como sempre, mas agora, os cochichos eram mais altos. Todos sabiam. E Isabela? Ela não estava lá. Ele entrou em seu gabinete, sentou-se à mesa e tentou se concentrar nos processos à sua frente. Mas tudo parecia irrelevante. Cada documento que pegava, cada número, cada caso, nada tinha sentido. Porque ela não estava ali. E ele sentia a ausência dela como uma faca cravada no peito. Depois de horas tentando ignorar a dor, pegou o telefone e discou o número dela. Chamou. 1, 2, 3 vezes. Até cair na caixa postal. Benjamin apertou os punhos, o maxilar tenso. Ela o estava ignorando. E talvez ele merecesse. Mas ele não aceitaria isso. O relógio marcava quase 10 da noite quando Isabela ouviu batidas firmes à porta. Seu coração deu um salto. Ela sabia quem era. Ficou parada por alguns segundos, sem saber se queria abrir. Mas, no fundo, ela queria. Então, lentamente, destrancou a porta. Benjamin estava ali, encostado no batente, com os olhos mais sombrios do que nunca. Ele a analisou lentamente, como se estivesse gravando cada detalhe do rosto dela, com medo de que aquele fosse o último momento que teria com ela. Você não atendeu minhas ligações. A voz dele era baixa, mas carregada de algo perigoso. Isabela cruzou os braços, tentando manter a firmeza. Não tinha o que dizer. Ele deu um passo para dentro, sem pedir permissão. Ela recuou um passo. Ele fechou a porta atrás de si. Me escuta. Ela apertou os braços ao redor do corpo. Para quê, Benjamin? Para você me dizer de novo que não pode me assumir? Que eu sou só um erro na sua vida. Benjamin fechou os olhos por um segundo, como se estivesse lutando contra algo. Quando voltou a encará-la, havia algo quebrado nele. Você acha que isso foi um erro? Isabela piscou, sentindo a respiração falhar. Benjamin deu outro passo à frente. Acha que eu não quis gritar para o mundo que você é minha? O coração dela acelerou. Minha. Mas ela não cedeu. Mas você não fez isso. Ele passou as mãos pelos cabelos, frustrado. Porque eu sou um juiz, Isabela. Você tem ideia do que isso significa? Você entende o peso da minha posição? Ela cruzou os braços, desafiadora. Eu entendo. Mas nada disso deveria importar quando se trata do que você sente. Ele a encarou, os olhos brilhando de uma forma intensa, quase desesperada. Eu te amo. O mundo parou. Isabela ficou imóvel. Ela ouviu certo? Benjamin respirou fundo. Eu amo você. Mas isso me assusta pra caralho. Ela sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos. Benjamin Costa, o homem mais frio e calculista que já conheceu, estava ali, vulnerável diante dela. Eu não sou bom nisso, Isabela. Eu não sei como fazer isso. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo o peito se abrir de novo. Então, deu um passo à frente e segurou o rosto dele entre as mãos. Então aprende comigo. Benjamin prendeu a respiração. Ela sorriu suavemente. Eu também te amo. Os olhos dele brilharam. E então, ele a beijou. Mas dessa vez, não era um beijo de desejo. Era um beijo de promessa. De que, dessa vez, ele não fugiria mais. Na manhã seguinte, o tribunal inteiro parou ao ver Benjamin Costa chegar. De mãos dadas com Isabela Moretti. E, naquele instante, o mundo soube. Ela não era mais um segredo. O silêncio tomou conta do tribunal assim que Benjamin e Isabela entraram juntos. Mãos dadas. O impacto foi imediato.
Os olhares curiosos, os cochichos abafados, os funcionários trocando expressões surpresas. Era oficial. O juiz mais temido da cidade havia escolhido sua mulher. Mas ele não parecia se importar. Porque, pela primeira vez, Benjamin Costa não se escondia. Isabela sentiu o aperto firme da mão dele ao redor da sua, um gesto silencioso de segurança, de proteção, de posse. E ela percebeu que era exatamente ali que queria estar. O dia seguiu como um turbilhão. Cada passo que Isabela dava pelos corredores do tribunal era acompanhado por olhares carregados de curiosidade, em alguns casos, de inveja. Ela era agora a mulher de Benjamin Costa. E isso carregava um peso que ela não sabia se estava pronta para suportar. Mas, no fundo, ela suportaria qualquer coisa se fosse ao lado dele. Na hora do almoço, enquanto revisava alguns processos, sentiu uma presença forte se aproximando. Ela ergueu os olhos e encontrou Cristina Ramos. A promotora lançou-lhe um olhar afiado. Bem jogado, Moretti. Isabela ergueu uma sobrancelha. Não sei do que está falando. Cristina cruzou os braços, um sorriso venenoso nos lábios. Você sabe. E todos aqui sabem. Conseguiu algo que ninguém conseguiu. Fez Benjamin Costa quebrar suas próprias regras. Isabela sustentou o olhar, sentindo o sangue ferver. Mas antes que pudesse responder, uma nova voz ecoou pelo corredor. E talvez seja a única mulher que conseguiu isso porque ele quis. Benjamin. Ele parou ao lado de Isabela, a mão pousando de maneira protetora em sua cintura, como se estivesse deixando claro para todos que não havia dúvidas. Cristina estreitou os olhos. Você realmente quer arriscar sua reputação por isso, Benjamin? Ele sorriu de lado. Aquele sorriso perigoso. Eu arriscaria tudo. E então, a sala inteira soube. Ele estava disposto a ir até o fim por ela. Cristina não respondeu. Porque já havia perdido. Virou-se e saiu, deixando apenas o eco de seus saltos ecoando pelo corredor. Isabela prendeu a respiração, o coração acelerado. Benjamin voltou-se para ela e segurou seu rosto com delicadeza. Eu não vou deixar nada nem ninguém tirar você de mim. E, naquele momento, ela soube que nunca mais estaria sozinha. Mas o destino ainda tinha um último teste para eles. Naquela noite, Benjamin recebeu uma ligação que fez seu sangue gelar. Meritíssimo, achamos que deveria saber, abriram um processo contra você. Benjamin fechou os olhos, sentindo o peso da notícia. Qual a acusação? Houve um silêncio do outro lado da linha antes da resposta. Estão questionando sua conduta ética por manter um relacionamento com uma estagiária do tribunal. Benjamin sentiu a fúria subir em seu peito. Sabia que isso aconteceria. Eles não aceitariam que ele escolhesse Isabela. Tentariam separá-los. Mas ninguém o afastaria dela. Desligou o telefone e foi direto até a casa de Isabela. Ela abriu a porta e, assim que viu sua expressão, soube que algo estava errado. O que aconteceu? Ele segurou suas mãos, os olhos fixos nos dela. Estão tentando nos separar. Ela sentiu o coração parar por um segundo. Como? Um processo. Questionando minha ética, meu cargo. Querem me forçar a escolher entre você e minha carreira. Os olhos dela brilharam com lágrimas. Benjamin. Ele apertou sua mão. Não vou desistir de você. Ela sentiu um aperto no peito. Mas e sua carreira? O que vai acontecer? Benjamin respirou fundo. Eu não sei. Isabela sentiu um nó na garganta. Ela não queria ser a razão para sua queda. E se nos afastarmos por um tempo? Os olhos dele escureceram na hora. Nem pense nisso. Ela fechou os olhos. Benjamin. Ele segurou seu rosto. Eu já fiz minha escolha, Isabela. E essa escolha é você. Ela sentiu as lágrimas deslizarem pelo rosto. E soube que ele nunca a deixaria. Os dias seguintes foram tensos. O tribunal inteiro estava um caos,
com o processo contra Benjamim se tornando o assunto mais comentado. Ele compareceu à audiência interna, enfrentando os membros do conselho que questionavam sua relação com Isabela. Mas ele não se curvou. Meu relacionamento não compromete minha imparcialidade. Não há violação ética, não há conflito de interesses. Apenas há um fato inegável: eu a amo. O silêncio no tribunal foi absoluto. Os membros do conselho trocaram olhares, murmurando entre si. E então, a decisão foi tomada. Benjamim Costa estava livre. O processo foi arquivado. E ele saiu de mãos dadas com Isabela. Meses depois, o sol dourado iluminava o jardim, onde amigos e familiares estavam reunidos. Isabela ajustou o véu, o coração disparado. Ela nunca imaginou que esse dia chegaria. A música começou, e ela deu os primeiros passos pelo corredor. Benjamim a esperava no altar. O mesmo homem que um dia negou seus sentimentos, que tentou fugir do que sentia, agora estava ali, esperando para fazê-la sua para sempre. Quando seus olhos se encontraram, ela soube. Tudo valeu a pena. Ele segurou sua mão e sussurrou: "Eu te disse que nunca desistiria de você." Ela sorriu, com os olhos marejados. "E eu nunca deixei de acreditar em você." Então, diante de todos, Benjamim a beijou como se fosse a primeira vez. E, naquele momento, eles souberam que nunca mais precisariam lutar sozinhos.